Os europeus que vieram para cá vieram em busca de uma condição de vida melhor, né? Já a viagem havia desgastado essas pessoas, eram 3 meses a bordo de um navio. Desde a primeira noite, desde a primeira chuva, desde a primeira fome, era contigo. Eles se preocuparam justamente em criar uma sociedade cultural, como gênero de primeira necessidade. Quando você entra aqui, tem um arrepio. Que tem um pedaço de história, né? Só sentar na galeria e ouvir os ensaios já era um prazer, né? Esse é o intangível que está aqui dentro. Envolver a sociedade, trazer vida para essa casa e deixá-la novamente no esplendor dos anos passados. Sonhos são um impulso que nos fazem seguir em frente e ter motivação para buscar novos desafios e caminhos para mudanças. Imagine agora você abandonar o seu país, familiares, raízes e partir para basicamente um novo mundo. Uma terra da qual pouco se sabia sobre as condições de vida. Terras que nada em termos de infraestrutura ou desenvolvimento poderiam oferecer naquele momento. O hino de Joinville fala em mata hostil. Mangue, picada e mata. Onde ainda estava tudo por ser construído. Se eles viviam uma situação complicada na Europa, aqui não foi diferente. Você não tinha campos limpos, aráveis, agricultáveis. Você tinha que fazer isso. Pior ainda, né? Justamente porque era um outro ambiente, né? Com fauna, flora estranhas a eles. Construção mesmo, né? De estrutura, de lotes, de tudo. Técnicas construtivas, hábitos alimentares, uma língua, né? No caso o português, que eles não dominavam, tudo, enfim, para dificultar esse início deles aqui. Os europeus que vieram para cá vieram em busca de uma condição de vida melhor, né? Em relação a que eles estavam vivendo naquele momento difícil na Europa, né? Já a viagem havia desgastado essas pessoas demais, eram 3 meses a bordo de um navio, então eles já chegavam exaustos aqui, né? Muitos sequer chegavam, né? Morriam a bordo. Entre 1851 e 1889, chegaram aqui em torno de 17 mil imigrantes, das mais variadas procedências, né? Principalmente dos países de língua germânica. Desde a primeira noite, desde a primeira chuva, desde a primeira fome, era contigo. 1851. A barca Colomb partiu de Hamburgo levando os primeiros imigrantes para a colônia agrícola. E no dia 9 de março do mesmo ano, a barca atracou nas margens do rio Cachoeira com os nossos fundadores europeus. Momento esse em que nascia a colônia Dona Francisca, a nossa Joinville. A colônia Dona Francisca ela nasceu como um empreendimento imobiliário, né, de lotes. Sua maioria também agricultores, né, muito simples, que viviam em situação de praticamente de miséria na Europa. E a princípio o perfil dela era para ser uma colônia agrícola. E vieram pessoas, claro, com essa característica, mas acabaram vindo pessoas imigrantes com outras características. Profissionais liberais, pequenos empreendedores, né, fabricantes, também uma nobreza militar que chegou aqui nas mesmas condições. E apenas 7 anos após a chegada dos nossos primeiros colonizadores, precisamente ali no dia 31 de maio de 1858, seria fundada a Sociedade Harmonia. Hoje, a Harmonia Lira, patrimônio cultural joinvilense e a nossa querida protagonista do filme. Era de se esperar que estivessem todos voltados para isso, esse desejo de melhorar a sua condição de subsistência. E, no entanto, eles se preocuparam justamente em criar uma sociedade cultural,
como gênero de primeira necessidade. Começaram a pipocar aqui na área central a Sociedade Harmonia, a Sociedade de Cantores, a Sociedade de Atiradores. Num ambiente desses, parar e gastar energia com cultura, gastar energia com arte, tem que ter uma motivação muito forte, né? Eram pessoas que trabalhavam duro o dia inteiro, né? E duro mesmo, porque vida de imigrante não é fácil, mas elas precisavam dessa oxigenação, dessa vida cultural, e vieram construir. Junto com a semente, o seu saco de semente, a sua Bíblia, o seu inário, o imigrante já trouxe essa certeza de que ele iria construir um espaço, ter um espaço para o desenvolvimento de atividades culturais. Eles perceberam que o viés cultural é importante para a preservação da sua memória, seja na música, na dança, na ópera, mas ao mesmo tempo de se fazer entender e de se fazer situar dentro desse contexto. Eles entenderam que, apesar de todas as grandes dificuldades de natureza existencial aqui, econômica e tudo mais, investir em cultura era um grande negócio. Em 1858, quando a colônia experimentava seu primeiro significativo impulso econômico, o início da construção da Estrada da Serra, ou Estrada Dona Francisca, ligando o litoral ao Planalto de Curitiba, se configurou um cenário promissor para a expansão também na seara das artes. Originalmente, eles faziam dois tipos de eventos, né, culturais. Eram as peças clássicas, né, que eles conseguiam montar, trazendo os escritos que eles tinham, e as peças que eram feitas aqui mesmo, né, com autores locais, com histórias que, de alguma maneira, refletiam o dia a dia da colônia, né? Não tinha uma casa, não tinha um prédio como tem hoje, mas eles se apresentavam nos salões, né? Primeiro o Salão Ravache, depois o Salão Berner. Teve uma época que até no Salão Kine da Liga, né? Onde depois foi ser a Liga. O importante era ter vida cultural, né? E desde esse primeiro momento se estabeleceu vida cultural aqui. Foi aí que surgiu a Sociedade Harmonie, a primeira de outras duas que surgiram no mesmo ano. A Sociedade Ginástica e a Associação de Cantores. Uma das manifestações culturais desses imigrantes foi o teatro, a música, enfim, canto, né? Você já tinha nessa época uma sociedade. É de canto lírico, que é a Sociedade Helvética. E que então vai ensejar o surgimento da Harmoniegesellschaft. O primeiro, vamos dizer assim, onde houve a fundação, foi na sala dos fundos da Casa de Comércio dos Trinques. É uma história de muitos capítulos. Fato é que daqueles tempos até os dias de hoje, a vida cultural, artística e social de Joinville passou e passa pela Sociedade Harmonia Lira. Mas como foi que tudo começou? Vamos recordar? E se a Harmonie vencer os anos vitoriosamente, que nossos herdeiros saibam conservá-la com igual carinho que de nós terá. Para estímulo dos nossos filhos, deixaremos nesta ata estas luminosas palavras de Goethe. Luta por conservar o que teus pais te legaram. Este é o final da ata assinada por Ottokar Derfel no dia 31 de maio de 1858, como secretário da Harmonie, ao lado de Eduard Trinques, presidente, George Otto Niemeyer, vice-presidente, e Jean Bauer, tesoureiro, e outros 21 camaradas. O Ottokar Derfel, ele é um imigrante atípico, né? Porque ele veio para cá por questões políticas. Ele foi o primeiro secretário da Sociedade Harmonia Lira. Ele era a liderança intelectual. Ele era advogado, jornalista, empresário, político, enfim, era um multifacetado, né? Era um cara que enxergava mais à frente do seu tempo. Ele, para você ter uma ideia, ele fazia pesquisas de aclimatação de plantas, pluviosidade, para conhecer o clima. Para a época, né, um revolucionário. Ele tem esse sonho de ajudar a construir aqui uma sociedade perfeita, né, livre daqueles males que ele encontrava
na sua pátria de origem. Eles estavam no armazém de Eduard Trinks, onde costumeiramente ensaiavam e até apresentavam peças teatrais. Logo no início se formaram grupos de coral, grupos de música, e a casa da família Trinks, ali logo próximo da Lira, aqui agora, havia espaço para eles se encontrarem, fazerem música, cantarem. Aliás, realizar divertimento e oferecer entretenimento por intermédio da arte dramática estava registrado no primeiro estatuto. As famílias originais que vieram, eles tinham essa relação com a cultura. Então, muitos tocavam instrumentos, muitos cantavam, isso era uma coisa comum na cultura. Obviamente que eles eram todos amadores, né? Não existiam atores profissionais. Apesar de serem amadores, eles tinham um senso estético muito bom e foram se aprimorando. E desde esse primeiro momento se estabeleceu vida cultural aqui. A escrita de Ottokar Derfel seria o prenúncio de uma entidade que perduraria até os dias de hoje e que seria o palco que colocaria os moradores de Joinville em contato com as mesmas peças de teatro, óperas e concertos musicais que se via na Europa e mais tarde na Broadway também. A Sociedade Harmonia Lira tem uma história, né, de estar envolvida com os grandes eventos da cidade. Era a sociedade que tinha ligações com o Brasil inteiro e, naturalmente, era a principal sociedade que existia aqui em Joinville para os joinvilenses. Eu me lembro de menina, de ver peças realmente interessantes e orquestras sinfônicas, mágico. A Sociedade Harmonia Lira, ela sempre teve uma característica muito interessante, uma amalgamadora, né? Ela juntou muitos tipos de manifestações culturais. Bidu Sayão cantou aqui, né? Vinham artistas de renome nacional cantar aqui e o público vinha. Então todos aguardavam ansiosamente os eventos que a Lira pudesse oferecer. Ao redor das mesas sentavam-se muitas das personalidades determinantes para a construção de Joinville. E muitas das instituições que chegaram aos nossos dias foram idealizadas por seus sócios. Provavelmente nas rotineiras e intermináveis conversas informais no local. Lá era o Facebook, o Instagram da época, né? Era aqui que as pessoas se reuniam para tudo, né? Nomes que se destacavam na colônia participavam da Harmonia Lira. Para trocar ideias, para construir coisas, organizar coisas na sociedade, né? Em torno disso, grandes negócios, grandes encontros. Obviamente que circulavam também opiniões políticas, debates, né? Discussões, umas talvez mais acaloradas, né? Grandes decisões da cidade acabavam sendo resolvidas, definidas aqui nos salões da Lira. Provavelmente também onde se decidiu algumas vezes o destino da cidade, né? Várias instituições importantes da nossa cidade ainda hoje nasceram dentro desse ambiente da Sociedade Harmonia Lira, né? Por exemplo, a CIG, né? Então, isso nasceu aonde? Qual era o lugar de encontro dessas pessoas? A Sociedade Harmonia Lira. Eventos que chegaram fortes no século XXI também começaram entre suas paredes, como a Festa das Flores e o Festival de Dança de Joinville. Hoje, Joinville já foi conhecida como Cidade das Bicicletas, mas ela ainda é conhecida como Cidade das Flores e Cidade da Dança. Essas duas designações, elas têm tudo a ver com a Sociedade Harmonia Lira. A gente pode até dizer assim que foi aqui que surgiu todo esse movimento da dança em Joinville. Antecede ao Festival de Dança o fato da Sociedade Harmonia Lira ser a primeira escola de dança de Joinville com a professora Liselotte Trinks. O Festival de Dança era um embriãozinho. Eu dancei a abertura do primeiro Festival de Dança, no alto dos meus 8, 9 anos de idade, nesse palco. A Festa das Flores também, sem dúvida nenhuma, é um momento que não tem como tu desvincular esse evento, né, da Harmonia Lira, porque surge aqui também.
né, em 1936. Festa das Flores já tem mais de 80 edições, né? Mas ela nasceu aqui na Lira. Essas pessoas também foram as fundadoras do Bombeiro, né? Então, onde nasceu os bombeiros? Nasceu dentro da Sociedade Harmonia. Os Bombeiros Voluntários de Joinville, eis uma das mais belas organizações da cidade. Dispondo atualmente de melhor aparelhamento, como prova essa escada desdobrável de bom alcance, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, fundado a 13 de julho de 1892, com o fim de proteger e salvar a vida dos seus concidadãos em casos de incêndio sem distinção de pessoas, desde então vem prestando ótimos serviços à cidade. Inclusive, sociedades mais modernas também aconteceram, né? Vários clubes de serviço, Lions, Rotaries, todos, e entre tantas outras entidades, porque era aqui o lugar disponível para as pessoas se encontrarem. Quando a Harmonie surgiu, os moradores da colônia já frequentavam outras entidades culturais, como a Sociedade de Cultura Dona Francisca, a Sociedade Atiradores, a Sociedade de Canto Helvética e a Loja Maçônica da Amizade Cruzeiro do Sul. As conquistas no campo da cultura eram, portanto, uma forma de preservar o traço de civilização, em contraponto às dificuldades do dia a dia na colônia, escreveu o memorialista Adolf Schneider. Alguns detalhes curiosos destes tempos. Ano após ano, atores da comunidade, e em alguns momentos até os membros da diretoria, se revezavam em palcos, sempre alugados nos salões da cidade, para a apresentação de peças teatrais. Muitas delas conjugadas com música e baile, ora sob luz de velas, ora lamparinas. Todos participavam, não só no palco, mas nos bastidores, na preparação, se alguém, o marceneiro para fazer a marcenaria da peça, as senhoras que costuravam, enfim, todos tinham algum tipo de participação. Membros da própria sociedade e alguns de fora também, né? Então, mostrando esse interesse da população local pelas manifestações artísticas. Grupos de vizinhos, grupos familiares, formavam pequenas orquestras, bandinhas, corais. Então, isso era uma coisa disseminada pela cidade. A exata dimensão desses eventos e a importância da cultura para a sociedade daquela época se vê em 1883, para comemorar os 25 anos da Sociedade Harmonie e despedida do diretor teatral Ottokar Derfel. A apresentação da peça em 4 atos, A Preciosa, levou 60 atores ao palco, montada no Salão dos Irmãos Kine. As dramatizações eram em alemão, o idioma oficial dos imigrantes. Essa realidade só começou a mudar a partir da Primeira Guerra Mundial. A primeira mudança significativa para a então sociedade ocorreu em 1921, a fusão com a Sociedade Musical Lira, originando a Sociedade Harmonia Lira. A Sociedade Harmonia Lira, ela nasceu como Sociedade Harmonie, depois se uniu à Lira no final do século XIX, né? Mas ela remonta a 1858, numa primeira leva de sociedades culturais aqui na antiga colônia Dona Francisca. A partir daí, o teatro cede espaço para a música, e no mesmo ano ocorre a fundação da Orquestra da Harmonia Lira. Da junção das duas é que acabou ficando mais plurimo aí, né? Começaram a ter eventos tanto teatrais quanto musicais. Este episódio determinou nos anos seguintes a mudança da essência da entidade. Então elas juntam forças e surge a Harmonia Lira em 1921, com agora também o propósito de proporcionar eventos, né, de organizar apresentações e que vai abrir também uma época de ouro, digamos assim, da Sociedade Harmonia Lira nas décadas seguintes, né? Mais um detalhe pitoresco. A fusão com a Sociedade Musical Lira teve impacto no futuro da entidade, como um projeto para a construção da sua sede própria. Adolf e Eva decidiram então, naquela ocasião, quando foram à Alemanha com a Lotte, adquirir esse projeto da construção. Até que conseguiram reunir o dinheiro para aquisição do imóvel
para a contratação do projeto e, enfim, e a execução da obra. Em 2 anos, eles efetuaram essa construção para a época. Não era como hoje, é tudo fácil, você não encontra aqui, você encontra lá. Ele demonstra também muito, não só da cultura, mas de como funcionavam as questões das sociedades antigamente. Em 1922, começa a Era de Glória da Harmonia Lira, na gestão do casal Adolf e Eva Trinks. Nesse tempo, a música ganha protagonismo na programação da entidade. Quem deu assim um impulso foi a família Trinks. É o grande benemérito da Sociedade Harmonia Lira. Durante anos eles grandes músicos, né? E a orquestra, logo que eles conseguiram, eles já montaram um rudimento de orquestra. Na orquestra tinha uma democracia ali, né? Pessoas com mais posses, com menos posses, mas músicos que davam o seu tempo voluntariamente para isso. E aqui na Lira, desde muito cedo, lá do início de 1900, já constituíram uma orquestra que contava com mais de 20 músicos. Isso é fantástico. Então eram donas de casa, né? E assim por diante, entendeu? Esses faziam parte, os senhores de mais idade, né, faziam parte, né? Era realmente uma coisa, era uma orquestra diferente. Em 1926, teve até apresentação para o príncipe Dom Pedro de Bragança e a princesa Isabel. Nessa época, a orquestra da Harmonia Lira já se apresentava em Blumenau e São Bento do Sul, por exemplo. O expoente desse período foi a chegada à cidade do músico austríaco Joseph Prandt, o Pepe Prandt, pianista, maestro e compositor, juntamente com a sua esposa Lotte Prandt, em fins de 1929. A presença do Pepe Prandt, um maestro profissional, e aí começou uma diferença muito grande, né? Houve um salto quântico, vamos dizer assim, em termos de qualidade. Ele criou uma ópera do nada, assim, do zero aqui. Ele vai conseguir desenvolver todo o seu potencial, digamos assim, artístico, enquanto regente, né, maestro da orquestra da Harmonia Lira e também como compositor. Sob a batuta de Pepe Prandt, a Sociedade Harmonia Lira deu um novo grande salto com a ópera Iara, baseado no libreto de Otto Adolf Nohel, composta, montada e encenada pela primeira vez na cidade. A vida de um casal de imigrantes alemães que resolve adotar uma filha índia. E aí tem toda aquela ópera dramática, né? Com todo aquele enredo de amor, de morte, de um drama mesmo. Eu acho que permeava o imaginário dos imigrantes, essa coisa de índio, floresta, onça, cobra e tudo mais, né? Aqui começa um novo capítulo da sociedade. O presente para os 72 anos. Um palácio. Ou um palco para a filha do casal Adolf e Eva Trinks, a grande bailarina Liselotte Trinks, que plantaria ali a semente para a maior atração de Joinville nos tempos atuais, o Festival de Dança. A Liselotte vai para a Alemanha e vai ter aula, e ela traz para cá isso. E ela vai estar muito antenada com as tendências europeias, né, com a dança moderna, né, que era um escândalo assim, para as sociedades mais tradicionais como Joinville. Exatamente no instante em que isso ia para os grandes centros do mundo, ia para Paris, ia para Nova York, isso vai vir para Joinville, né? Uma cidade provinciana ainda, praticamente uma colônia, né? E ela traz isso para cá. Ela vai dar aula, ela vai montar grupos. Pai e mãe viviam da arte e pela arte. Ela cresceu dentro desse movimento. Nesse local funcionaria a primeira escola de dança da cidade. O espaço específico das aulas hoje, restaurado, é um cenário vivo das memórias de Joinville. A Trinks foi fundamental, né? Não só pelos recursos econômicos que aportaram, como mecenas que foram ao longo de um século, mas pelo espírito, né? De empreendedores que sempre foram comerciantes, enfim, empresários,
e o espírito de fazer com que as coisas acontecessem, né? Entre os anos de 1929 e 1930, no coração da cidade, na rua 15 de Novembro, erguia-se o magnífico Palácio das Artes da Sociedade Harmonia Lira. Projeto arquitetônico assinado por Dr. R. Mons. Uma construção muito rápida, é uma obra basicamente dos trinques. E eles fizeram toda uma mobilização para levantar recursos e viabilizar essa sociedade. Em 1947, os antigos integrantes da orquestra decidem retomar a atividade. A restauração total ocorreu em 1951, em apresentação por ocasião do centenário de Joinville. Semana de festas comemorativas do centenário, as ruas centrais são inteiramente tomadas pela população e forasteiros. A belíssima Noite de Arte, como parte do programa cultural e artístico das comemorações, teve início com números de canto a cargo da soprano senhora Maria Emília Teles Bauer, cuja magnífica voz, ressaltada pelo excelente acompanhamento da senhorita Helga Pohl, encantaram a assistência. Curiosidade: em 1975, o maestro Isaac Karabichevsky realizou concertos regendo a Orquestra da Harmonia Lira. O espetáculo foi gravado e serviu como trilha sonora para a novela Bravo da Rede Globo. Gravação que foi para a Globo para participar da novela Bravo. Pode-se notar que por aí já era uma qualidade mais ou menos boa, né? Que eles não iam pegar um negócio qualquer, entendeu? Para colocar no ar, né? Será que eles estavam tocando mesmo? Olha, me parece que nesse dia a orquestra estava especial. Nós dublamos. Na noite foi usado esse equipamento meu aqui colocado no palco, tocado, tá? E a orquestra dublando. Aí entrou o Dieter Schmidt, que vocês devem conhecer, que era um dos presidentes da Tupi, tá? Meu Deus do céu, eu nunca ouvi a orquestra tocar tão bem. Então foi a piada da noite, tá? Não estávamos tocando, nós estávamos dublando, simplesmente, tá? A semente do mais tradicional e longevo evento do calendário de Joinville, a Festa das Flores, foi plantada e germinou no Salão da Harmonia Lira, em 1936, a Exposição de Flores e Artes, EFA. Tinha um grupo, de orquidófilos, pessoas que cultivavam orquídeas e também pessoas com um senso estético muito apurado, que se uniram para fazer uma exposição que não era só de flores, era de artes e flores. O Fritz Alts fazia toda essa parte de planejamento estético, E a dona Érica vinha como uma maestrina executando. Ela olhava assim, estão faltando margaridas. Ia para o rádio e passava a mensagem, estão faltando margaridas, tragam margaridas. E as pessoas colhiam as flores dos seus jardins e traziam para compor aquilo que ela precisava. Então, assim, tinha todo um envolvimento, muito próximo da comunidade. Devido à tamanha pompa e circunstância do evento e a adesão da comunidade, a inauguração da primeira edição recebeu o governador Nereu Ramos. E na segunda edição, do governador do Espírito Santo. A exposição oferecia de tudo, de flores a obras de arte, móveis, tapetes, bordados e toda sorte de adornos que as famílias emprestavam das suas casas para cativar o público. Colecionadores de moedas apresentavam, de selos, as senhoras que bordavam, faziam crochê, apresentavam as suas peças, Mas bordados assim, sabe? Aquelas toalhas de banquete bonitas. Meu pai trazia relógios antigos, gramofones, e minha mãe os leques que ela pintava à mão também trazia para cá, para a exposição. Então, parte da nossa casa ficava na decoração da sociedade durante alguns dias. Isso era de uma forma afetiva muito grande. Os cenários da EFA exigiam muito empenho. Ali estavam obras do escultor Fritz Alt. E ele vai viver um longo período acompanhando tudo que se faz aqui. Desde desenhando croquis de cenários para
para os bailados da Liselott, até a organização da exposição de flores e artes. Como o nome diz, a exposição de flores e arte, né, por conta das obras do Fritz Alt, que eram então expostas aqui nesse espaço da Harmonia Lira. A partir de 1960, a cidade conviveu com duas festas similares, a EFA e a Festa das Flores, organizada pela Associação Joinvilense de Amadores de Orquídeas, a AJO, na Sociedade Ginástica. Em 1966, a EFA recebeu uma presença ilustre, o presidente da República, Castelo Branco. A última edição ocorreu em 1973 e o designer Sidney Schroeder, por exemplo, ajudou nessa construção. Eu comecei fazendo projeto também dos jardins da EFA na época. Depois a EFA sumiu, ficou a AJO só com orquídeas. Aí não era flores e artes, aí eram só orquídeas e flores de todos os tipos, né? A EFA também contribuiu para dar visibilidade ao artista plástico Juarez Machado, que colaborou para colocar o nome de Joinville na cena cultural, até mesmo além das fronteiras do Brasil. Ele foi um dos ilustres jovens que por muito aqui circulou, dançou, festou, tenho certeza disso. Foi ali que ele fez suas primeiras exposições e teve contato com um de seus maiores incentivadores para enveredar pelo mundo das artes, o escultor Fritz Alt. Então esse ambiente todo aqui desse clube, desse palco, dessa ribalta, com um perfume de flores, de orquídeas, e foi a nossa primeira experiência, acredito que do Juarez também, em ver as esculturas do Fritz Alt, a beleza, a sensualidade, né, das esculturas em gesso do Fritz Alt no meio daquelas orquídeas perfumadas. Já artista reconhecido, Juarez relembrava momentos de sua vida na lira. Foi nos salões da sociedade que Juarez aprendeu a dançar, a apreciar perfumes usados pelas garotas e adquiriu modos de cavalheiro com a mulher. Para frequentar esse ambiente, surrupiava o paletó do pai, que apesar da diferença de tamanho, o bom corte emprestava elegância. E esse quadro é uma homenagem que ele faz a essa sociedade, né? Uma representação justamente do paletó que ele emprestava do nosso pai para vir dançar aqui nas festas. O depoimento sobre essa fase de sua vida consta em reportagens sobre uma grande exposição que fez em Paris, com o título Perfume. O seu irmão Edson Machado também guarda boas memórias de sua época de juventude na Harmonia Lira. E a gente vinha num itinerário adolescente, aos domingos, saindo da matinê do Cine Colón, footing pela Rua dos Príncipes, parávamos na sorveteria Polar. No fim da tarde, início da noite, vínhamos para o Big Show, para as primeiras danças, o primeiro Cuba Libre, as primeiras paqueras, até as 9, 9h30 da noite. Aí eu te pergunto, de onde vem a relevância da dança na cena cultural de Joinville? A alternativa correta é sim, da alma dos próprios imigrantes que desembarcaram na colônia Dona Francisca. Eu lembro quando eu cheguei em Joinville, assim, um dos abismos era, olha, como pode ter um festival numa cidade industrial que não tem tradição nenhuma em dança? Não, isso era desinformação. Joinville tinha uma tradição de dança de pelo menos 50 anos. E seus filhos, naturalmente, herdaram e deram prosseguimento ao propósito, como o casal Adolf e Eva Trinks. Ele, neto de Eduard Trinks, fundador da Sociedade Harmonie, e ela, filha de Olavo e Helena Rigon. Ela era apaixonada por música, ele também. Aí fundaram a Orquestra da Lira, que toda a sociedade fazia parte. Meu avô tocava flauta, meu tio tocava piano, todo mundo fazia parte. A magia do palco foi para o casal e sua filha Liselott Trinks a razão de suas vidas, escreveu Regina Colim. Pai e mãe viviam da arte e pela arte. Ela cresceu dentro desse movimento. E a família Trinks, inclusive, na sequência, né, por um século,
se notabilizou como grandes mecenas da arte e da cultura em Joinville, né? Começando com esse Eduard Trinks, e depois, na sequência, outros Trinks vieram, inclusive o Adolf Trinks, pai da Liselotte Trinks, que era o presidente da sociedade à época da construção desse prédio. Em uma época em que os festivais de dança ainda eram raros no Brasil, Lott criou o primeiro evento do gênero sediado em Joinville. O Festival de Bailados ocorreu entre os anos de 1973 e 75, com grupos e escolas convidadas de outras cidades e com grandes espetáculos. O bailado Meia Alten Brasília Magnitudo, a grandeza do Brasil também é a minha, em 12 movimentos, foi executado por 80 figuras ensaiadas pela senhora Liselotte Niemeyer. A noite de arte foi apresentada nos salões do Harmonia Lira. Ela tinha uma criatividade que poucas pessoas têm. Ela era totalmente extrovertida, moderna, divertida, chamava a atenção da gente também, né? Claro, mas ela era uma pessoa muito divertida, trazia livros. Liselotte Trinks era uma professora de balé. A gente tem ainda aqui na Harmonia Lira, depois você pode ir lá em cima, os espelhos. O que era esse balé? Tá? Era uma dança-teatro. Era um misto de dança, de teatro, de encenação, onde ela unia desde os pequenininhos até os maiores. Ela respirava arte o tempo inteiro. Ela acordava de manhã, ela sempre contava. Ela abria as janelas e aquelas cortinas longas dançavam no vento e ela colocava a música clássica passeava pela casa e bebia aquela essência de estar feliz, de estar viva e sempre aos passinhos de dança. Ela tinha uma energia invejável. Aquelas mãozinhas corriam no teclado do piano. Nunca houve um dia em que ela dissesse assim, hoje não estou bem, hoje nós não vamos fazer aula. Para ela não existia isso. Ela tinha o poder do convencimento. Realmente, fantástico. Como é bom ver que a cultura se perpetua através desse local tão simbólico e perceber que aquele mesmo objetivo do passado continua vivo e latente através da arte, que se mistura com outros atores e cenas, como, por exemplo, arquitetos, restauradores e trabalhadores que se empenham nas obras de restauro do prédio da Lira. Um verdadeiro símbolo de Joinville. E quando a gente faz o projeto de restauração arquitetônica, a gente analisa a evolução arquitetônica do edifício. Quer dizer, como é que a Lira chegou a estar com essa configuração? Ela foi construída desse jeito. É uma arquitetura eclética, então ela vai ter muitas características diferenciadas. Você vai ter adornos, você vai ter muitas minúcias. Esse tipo de prédio, eu costumo dizer assim, senta na frente, tira 10 minutos e observa. Ele foi feito para permanecer. A gente passa, ele fica. E o que esperar da Harmonia Lira para o futuro? A vocação principal, pelo que a gente leu, né, e vê nas histórias da Lira, sempre foi a difusão da arte e da cultura. A Harmonia Lira é o lugar onde o espírito do tempo está conservado em Joinville. Para mim, a Harmonia Lira, o que tem de mais incrível é ela ter se perpetuado com a configuração original ao longo do tempo. O futuro da Harmonia Lira está indissociavelmente ligado à tradição, né, à história da cidade, isso não tem como tu tirar, mas também com a modernidade, né, que ela não tem como deixar de se inserir nesses tempos modernos em que vivemos. Essa é assim que eu vejo a Lira hoje, um espaço de grandes ideias e acompanhado nisso tudo de uma forma cultural, antropológica,
pelas festas, pela alegria, pela leveza que a lira representa hoje. Sociedade Cultural Harmonia Lira. Que você possa continuar sendo esse grande núcleo das artes em todas as suas expressões, honrando cada pessoa que a ti dedicou trabalho e amor desde 1858 até os dias atuais. Graças a Deus que Joinville tem esse patrimônio e tem essa história para contar, né? Para as próximas gerações. E que está sendo mantido e restaurado cada vez, né? Se a gente quer que a nossa marca da nossa geração se perpetue, a gente precisa mostrar para quem está vindo como é que se faz para preservar isso. E a gente mostra isso mostrando como é que a gente preservou o que a gente recebeu. A arte, a cultura, né, e a educação são um dos principais pilares da transformação de uma sociedade. Em mais de 160 anos, a lira teve altos e baixos, mas ela sempre foi marcante na cultura de Joinville e da região. Estaremos sempre à espera do próximo espetáculo, o próximo aplauso, o próximo capítulo dessa linda história que seguirá com as vidas da nossa Joinville. No dia 15 de março de 1965, nós tivemos a primeira aula do primeiro curso superior aqui na região, nos salões da Sociedade Harmonia Lira. E para nós é uma grande satisfação estarmos juntos contando essa história, Univille e Harmonia Lira. Era a primeira aula de um curso superior em Joinville. Tendo como local da formatura na Sociedade Harmonia Lira, em 13 de junho de 1969.